Olá, hoje eu quero partilhar com você Salmo 33, alguns versículos. E começa assim a palavra do Senhor, versículo 8: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, respeitem ao Deus eterno, respeitem ao Deus que criou os céus e a terra, porque ele falou e tudo se fez, ele determinou e as coisas passaram a existir. Diz então o versículo 13: O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Olha que tremendo. Deus olha dos céus e ele vê todos, queridos, todo o ser humano, toda a humanidade estão sob os olhos do Senhor. Do lugar de sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Você imagina, a Bíblia diz que Deus habita em um alto e sublime lugar. E diz então a palavra que ele observa todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos e que contempla as suas obras. Quando você era ainda um ser sem forma, no ventre da sua mãe foram as mãos de Deus que formou o quê? O seu coração, o seu órgão, o coração, o seu corpo, como Jeremias diz, eu era ainda uma massa informe e tu me conhecias. Então, no ventre da sua mãe, foi Deus ali que formou já o seu coração. E Ele é o que observa as tuas obras. Ele observa o que você faz com aquilo que é o quê? A sua vida, os seus sentimentos, as suas vontades e o desejo do seu coração. Deus observa, porque Ele espera, na verdade, do homem o quê? Uma reciprocidade. Porque no ser de toda a humanidade tem essa consciência, tem aquilo que é sublime, que vem do Senhor, que é bom. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não nos apegamos ao que o Senhor nos dá, e nos ensina, nos instrui, e não seguimos após os seus caminhos. Mas o Senhor que formou o coração do homem, Ele observa as nossas obras, observa a tua vida e diz: eis que os olhos do Senhor, versículo 18, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para que os olhos do Senhor estão sobre os que o reverenciam? Para que os olhos de Deus estão sobre em toda a terra, aqueles que o respeitam, aqueles que o amam, aqueles que o reverenciam? Os olhos do Senhor estão sobre estes. Para quê? Para livrar-lhes a alma da morte. Todo aquele que espera na misericórdia divina. Como diz aqui, os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Então, a alma da pessoa, condicionada pelo mundo, condicionada pelas pressões, condicionada pelas circunstâncias, às vezes ela está indo após um caminho de morte, de escuridão, de sombra, de fim, mas o Senhor olha dos céus e usa de misericórdia com todo aquele que espera na sua misericórdia, para livrar a alma dos que o amam da morte. Então, muitas vezes você chega a pensar é o fim, muitas vezes você chega a pensar acabou, mas o Senhor, Ele livra a sua alma da morte. Então, a sua alma não morre, A sua alma, ela ressuscita, ela revivifica, ela é renovada. E por isso, o que ocorre com o mundo, o que Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muitas pessoas que não honram, não respeitam, não reverenciam
ao Deus que tudo criou, que tudo fez. E o que ocorre? Muitas vezes a sua alma já está morta. Precisa de coisas exteriores, né, para conseguir se manter ligado, se manter acordado, desperto, porque dentro de si não há vida, não há realmente luz, não há realmente esperança. Mas o Senhor, Ele quer livrar a alma da morte, diz o versículo 19, e no tempo da fome, conservar-lhes em vida. Então, em todo tempo de tribulação, em todo tempo, né, de sofrimento, de circunstâncias difíceis sobre a terra, o Senhor olha dos céus para aqueles que o respeitam e o temem, que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma destes da morte, para que a alma desses não entre, né, num ostracismo, numa escuridão, e para o quê? Como disse aqui, no tempo da fome, conservar-lhes em vida. Então o Senhor, Ele dará e Ele garante o que? O suprimento, a subsistência, não só física, mas espiritual, daqueles que esperam nele. Por isso Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem crer em mim jamais terá fome, porque Ele tem esse poder, essa capacidade realmente de alimentar a tua alma, para que você não morra com o mundo, para que você não morra com o pessimismo do mundo, para que você não morra com a murmuração do mundo, para que você não morra com o negativismo, com a incredulidade do mundo. O Senhor saciará a sua alma. E diz o versículo 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, porque em ti esperamos. E eu quero declarar sobre a sua vida essa verdade, que a tua alma espere no Senhor. Não deixe, né, que a sua alma não venha morrer, né? Que você não venha perder aquilo que é vida, força, fôlego. Como eu vou manter a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alimente da palavra, porque o Deus que criou os céus e a terra, Ele olha todo o ser humano da face da terra e Ele procura aqueles que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para dar vida a estas almas e para livrar-lhes no tempo da tribulação e escassez da terra. Haverá escassez na terra? Está havendo escassez na terra? Mas eu quero te dizer, o Senhor livrará aos seus, livrará a alma da morte e no tempo da fome lhe conservará em vida. Então tenha essa palavra no seu coração, porque o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Reflita sobre isso e se fortaleça em nome de Jesus. Amém.